Olá, estamos começando o sexto e último episódio da série Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho, do Patrícia Galvão Podcast. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E nosso tema de hoje é: como lidar com uma situação de violência e assédio no trabalho? Olá, eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Para conversar sobre este tema, convidamos a advogada e consultora em compliance de gênero, Mayra Cota. Seja muito bem-vinda, Mayra. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo e, por favor, explique o que é compliance de gênero. Olá, Eliane, olá, Marisa, muito obrigada pelo convite para vir conversar com vocês. Já falei com vocês antes que sou muito fã do Instituto Patrícia Galvão, do trabalho que vocês fazem. Para mim é uma grande honra estar aqui debatendo com vocês. Eu sou Mayra Cota, eu sou advogada criminalista especializada em gênero, sou fundadora da Veredas Estratégias em Direitos Humanos, que trabalha com compliance em direitos humanos, sou especialista em assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e já tenho aí muitos anos acumulados de luta pelos direitos das mulheres. E sempre o Instituto foi uma grande referência para todas nós, e é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Já respondendo a sua primeira pergunta, a ideia de compliance ficou muito na moda quando a gente estava discutindo corrupção. Todas as empresas tiveram que adaptar suas regras para que suas ações corporativas não engajassem em práticas corruptas, né? Essa é a ideia do compliance. E a nossa ideia de compliance de gênero é reforçar a ideia de que o respeito à dignidade das mulheres no ambiente de trabalho, a atenção às violências de gênero que acontecem no ambiente de trabalho, isso tem de fazer parte da matriz de ética de toda empresa, de toda organização. Isso também é compliance. Compliance não é só obedecer aos ditames legais referentes à corrupção. Compliance é agir conforme a lei, conforme os princípios básicos de dignidade e, inclusive, a criação de ambientes de trabalho dignos, seguros, que protejam as mulheres. Muito obrigada, Mayra, pela sua presença no Patrícia Galvão Podcast. Bom, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de trazer um assunto que ganhou grande repercussão na imprensa no final de 2020, que é o caso envolvendo Márcio Melvin, ator e ex-diretor da Globo, que foi denunciado por assédio moral e sexual pela humorista Dani Calabresa e outras atrizes da emissora. Nós vimos recentemente, Mayra, que o departamento de compliance da emissora arquivou o caso. Na sua avaliação, enquanto advogada da Dani Calabresa e consultora em compliance de gênero, que mensagem a Globo passa quando responde assim a denúncias como essa? Olha, esse caso, ele está ainda se desdobrando, se desenrolando na justiça criminal e por isso eu não posso comentar sobre ele publicamente. Então, fico muito restrita no que eu posso falar sobre ele, né? Eu já represento 12 mulheres envolvidas nesse caso, vítimas, então fico numa posição um pouco difícil de comentar. Essa notícia que saiu recentemente, inclusive, no dia seguinte, a própria Globo emitiu uma nota falando que o caso tinha sido resolvido em agosto de 2020. Então, a gente até ficou um pouco confusa porque saiu uma matéria agora sobre algo que aconteceu em agosto de 2020. De qualquer forma, posso falar em abstrato que é fundamental que empresas assumam a responsabilidade pelo que acontece nas relações de trabalho dentro delas. Isso é fundamental. A gente precisa institucionalizar a responsabilidade pelas práticas de assédio, tanto moral quanto sexual, nos ambientes de trabalho. Isso significa ter uma estrutura de compliance séria dentro da empresa, um canal de denúncia seguro, um fluxo procedimental que, de fato, apoie o que acontece e que gere resultados sobre eventuais investigações, que crie uma cultura de respeito dentro da empresa, porque a gente precisa entender assédio como uma questão estrutural. É óbvio que a responsabilidade individual ali de quem comete o assédio é muito importante, a empresa precisa se responsabilizar por isso, mas a gente também precisa entender que casos individuais de assédio, eles representam muitas vezes uma cultura que precisa ser endereçada. E eu atendo mulheres de diversos meios, eu sempre digo isso, que eu acho muito curioso, como mulheres que são advogadas, mulheres que são atrizes, mulheres que são enfermeiras, professoras, enfim,
todas elas sempre falam a mesma coisa. Elas falam, olha, eu sei que assédio é um problema muito recorrente e tal, mas no meu meio é especialmente ruim. Todas as mulheres têm essa impressão de que elas trabalham num meio profissional que é especialmente hostil, que é especialmente tóxico para elas. Então, é um assunto estrutural mesmo, né, que precisa ser endereçado seriamente, e as empresas precisam se responsabilizar por isso. A gente não pode depender das iniciativas individuais, da coragem individual das mulheres de denunciar. A institucionalização da responsabilidade pela responsabilidade do assédio é urgente e necessário. E nessa mesma época do caso Márcio Smelling, Maíra, o Instituto Patrícia Galvão lançou a pesquisa Percepções sobre a Violência e o Assédio contra Mulheres no Trabalho, que nós fizemos em parceria com o Instituto Locomotiva e apoio da Louds Foundation. E essa pesquisa mostrou que 76% das mulheres reconhecem já haver passado por um ou mais episódios de violência e assédio no trabalho. A pesquisa também revela que 32% das mulheres consideraram que o episódio não era tão grave para ser levado adiante, mas muitas relataram sentimentos de tristeza, ofensa, humilhação e raiva após a violência. 21% disseram que se sentiram sozinhas e desamparadas, e 19% que se sentiram culpadas. Maíra, a partir da sua experiência com o problema, como a naturalização das práticas violentas no mundo do trabalho impacta as mulheres, sua noção de direitos e as leva a adoecer? Olha, essa pesquisa, ela é excelente. Eu acho que todas nós precisamos ler atentamente. Eu uso muito elas nas apresentações que a gente faz. Queria agradecer de novo o Instituto por essa iniciativa, porque, de fato, ela é muito relevante. Um dos maiores problemas hoje do enfrentamento do assédio é o isolamento das mulheres que estão nessa situação. Para mim, o dado de que 76% das mulheres já passaram por uma situação de assédio, ele é assustador, que a gente precisa realmente, urgentemente, fazer algo a respeito, e não é surpreendente. Agora, o que eu acho muito importante, esse dado eu achei, assim, muito, muito, muito relevante, eu sempre cito ele, que é 32% das mulheres consideraram que o episódio não era tão grave para ser levado adiante. Eu, antes de trabalhar com assédio, eu trabalhava com violência doméstica, e eu vejo muitos paralelos entre o assédio sexual e a violência doméstica, diversos, e aqui nesse caso a gente vê isso de novo se repetir. Claro, né, violência de gênero. Uma mulher em situação de violência doméstica, quando ela vai na delegacia denunciar, se ela chega falando foi ameaçada ou empurrada ou levou um tapa do marido, muitas vezes na delegacia até se recusa a registrar a denúncia dela, a queixa-crime dela, e nada é feito a respeito. Mas aí, se ela vai toda machucada, se ela tem danos muito graves, vai sangrando, aí sim que é considerado algo grave. Parece que a gente sempre precisa levar algo muito grave, muito sério. A gente aí está falando de tentativa de estupro, está falando de crimes mais graves, para que as nossas demandas sejam levadas a sério. Sendo que um ambiente hostil, ele vai degradando a nossa saúde mental de uma maneira muito séria. Ele cria um ambiente indigno, um ambiente tóxico de trabalho que adoece as mulheres efetivamente. Então, essa noção de que só quando alguma coisa muito grave acontece que deve ser denunciado, ela está muito equivocada. Mas não é um erro das mulheres pensar isso, porque, de fato, a gente vive numa sociedade que está sempre menosprezando, que está sempre diminuindo a dor que a gente sente, que está sempre chamando as nossas denúncias de exageros, se recusando a levar a sério isso. E a gente tem que lembrar que violências de gênero, elas têm um caráter cíclico, ou seja, a violência que hoje pode ser considerada menos grave, mais sutil, ela vai aumentando progressivamente e ir se repetindo progressivamente, ficando cada vez mais grave. É muito raro um assediador no ambiente de trabalho chegar logo jogando a mulher contra a parede, forçando uma relação sexual contra ela logo de cara. Ele vai trabalhando ali os mecanismos de manipulação, de redução da autoestima, de isolamento dentro da empresa, bem progressivamente, até chegar ao momento de algo mais grave. Então, a empresa que hoje acha que não deve agir porque não é tão grave assim, isso bem entre aspas, tem que entender que se ela não age nesse momento, ela vai ter de lidar com um caso muito mais grave lá para frente, provavelmente.
Não tem essa de casos mais graves ou menos graves. O ambiente de trabalho hostil, tóxico, ele adoece todo mundo que faz parte daquele ambiente. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser recuperado. E a gente tem que lembrar que o tipo penal do assédio sexual é constranger. Uso de violência, uso de ameaça, isso são outros crimes mais graves. Isso a gente entra na tentativa de estupro, a gente entra na importunação sexual. O assédio sexual, tecnicamente, é constranger. E o constrangimento, ele acontece toda vez que você faz ou deixa de fazer algo que você não queria porque alguém está com alguma ingerência sobre você. E aí é o constranger, no caso do assédio sexual, constranger com o objetivo de favorecimento sexual. A gente precisa mesmo aprender a falar sobre assédio e a tratar como assédio todos os casos que dizem respeito à criação de ambientes tóxicos para as mulheres trabalharem. Muito obrigada, doutora Maíra. Super importantes esses alertas que você acaba de fazer. Bom, a pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão também mostrou que na maioria dos casos a vítima de violência e assédio não denunciou e ela buscou soluções individuais, como, por exemplo, passou a evitar contato com o autor da violência, ou então ela apenas contou para colegas, amigos ou familiares. Inclusive, 1 em cada 4 pediu demissão. Somente 15% das vítimas falaram com o superior imediato ou chefia e apenas 14% levaram o caso ao RH ou à área de compliance da empresa. Em sua opinião, Maíra, para as empresas, chega até a ser confortável que as vítimas não denunciem e lidem com o problema de forma individual? Ou hoje elas percebem que devem abrir canais não apenas para a denúncia, mas para acolher essas mulheres logo após o episódio de violência? Olha, eu sou otimista. Eu acho que as empresas, de fato, estão entendendo que precisam agir e estão entendendo que é melhor agir antes que algo muito grave aconteça. Eu acho que muitas não estão sabendo o que fazer, ainda tem mais vontade do que expertise para fazer isso. Esse é o momento que a gente vive hoje. Eu acho que se há 10 anos eu fosse abrir uma consultoria de compliance de gênero, como eu fiz há 2, teria que primeiro convencer as empresas da importância do trabalho que eu faço. Hoje eu não preciso mais, elas já entendem a importância, não estão sabendo muito bem como lidar. E eu acho que mecanismos de leitura, de avaliação do ambiente de trabalho mais horizontais e mais diluídos, não concentrados tanto em denúncias, são fundamentais. Eu acho que um compliance efetivo, ele deve também contar com a devida diligência, que é uma ferramenta básica de compliance. Ou seja, um gestor proativo, ele não fica esperando chegar uma denúncia muito grave, porque ele sabe que quando a denúncia chegar, ela já vai estar num momento de deterioração muito profunda daquele ambiente de trabalho, vão ser casos muito sérios. Um gestor, uma gestora proativos, que querem ali entender o ambiente de trabalho, corrigir os problemas, vai fazer uma pesquisa que todo mundo responda, vai abrir oportunidades até de denúncias anônimas, porque denúncias anônimas, elas não permitem a apuração daquele caso específico, mas elas servem como uma ferramenta para a compreensão daquele ambiente de trabalho. Se começam a chegar várias denúncias anônimas sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada prática que é comum, corriqueira naquele ambiente de trabalho, se começa a entender que aquilo precisa ser endereçado, e aí se pensa alternativas, a gente pode fazer cursos de formação, a gente pode fazer rodas de conversa, pode fazer as conversas difíceis, às vezes consegue se avançar bastante fazendo aquilo que a gente chama das conversas difíceis. Se alguém sentar com aquele diretor, com aquele chefe e falar, olha, esse tipo de conduta não dá mais, não pode repetir. Esse tipo de piada não é mais aceito nesse ambiente de trabalho. Ou seja, é um conjunto de medidas a serem tomadas que não é o endereçamento de um caso específico, que não se esperou chegar num caso específico. E também criar ambientes em que as mulheres possam conversar, possam se auto-organizar, possam falar sobre as suas questões no ambiente de trabalho e levar essas demandas de uma forma mais coletiva. Eu costumo dizer que, na minha linha de trabalho, eu conheço muitas mulheres que são muito corajosas, eu tenho muita honra de trabalhar com elas, de conhecê-las, mas está muito errado a gente viver numa sociedade que exige que as mulheres sejam corajosas para poder viver sem ser assediadas. Coragem não pode ser requisito para denunciar. A gente não pode esperar as mulheres serem corajosas, enfrentar todas as adversidades
é muito injusto isso, né? A gente precisa reduzir o custo da denúncia, e uma forma de fazer isso é criar espaços, criar oportunidades para as mulheres levarem demandas de uma forma mais coletiva, de uma forma mais diluída e horizontalizada. Bem, estamos chegando ao fim do último episódio da série Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho. Agradecemos à advogada Maíra Cota pelas suas análises e comentários. E para encerrar, pedimos que você deixe uma fala final. Por favor, Maíra. Bom, queria agradecer, Maís e Eliane, por essa oportunidade, pelo trabalho que vocês fazem no Instituto. E eu queria dizer algo muito importante, nós mulheres sabemos disso: violências de gênero tendem a isolar a gente. Lá nos anos 60, nos anos 70, quando a gente começou a falar de violência doméstica, a gente só conseguiu falar a respeito porque as mulheres começaram a se encontrar em ambientes fora de casa e conversar a respeito dos seus problemas. Então, quando a gente começou a politizar o privado, a gente entendeu que vários problemas que a gente passava dentro de casa e a gente achava que nós éramos as únicas naquela situação, que estávamos sozinhas e a gente sentia vergonha de estar passando por aquilo, várias outras mulheres também estavam nessa situação. E eu acho que os problemas no ambiente de trabalho, hoje, a gente está começando cada vez mais a entender isso. Então, eu queria muito deixar essa mensagem para as mulheres que hoje se sentem sozinhas, ou sentem vergonha, ou estão tentando entender por que o chefe está assediando elas, o que foi que elas fizeram, que abriu ali uma oportunidade para o chefe assediar, que a questão do assédio é uma questão estrutural, que não é nada no nosso comportamento que justifique, nem que legitime, nem que explique o assédio. Ele é uma forma de exercício de poder, e que várias mulheres estão na mesma situação. Então, a gente precisa falar mais a respeito, a gente precisa encontrar nossas alianças, nossas aliadas no ambiente de trabalho, e vocalizar preferencialmente de forma coletiva as nossas demandas para que a gente consiga avançar, mas que a gente não está jamais sozinha nessa luta. Muito obrigada, Maíra, por ter aceitado o nosso convite para participar do Patrícia Galvão Podcast. Convidamos a todas e todos também para ouvir os outros episódios da série Violência e Assédio contra Mulheres no Trabalho, com a participação de outras especialistas. E para que também continuem nos acompanhando na agência Patrícia Galvão e também nas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br. E nas redes sociais vocês nos encontram no @iPatriciaGalvão. Até breve.